Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estou na quantidade que é série de vídeos sobre desenho técnico. Vou falar hoje um pouco sobre perspectiva. Então, para você representar uma peça, fazer uma projeção dessa peça, às vezes só com as vistas, com as múltiplas vistas, mesmo assim ainda tem uma dificuldade de entender a peça. Então, se eu pudesse fazer um desenho dela nessa posição, por exemplo, projetar essa vista, eu ia conseguir mostrar como é o formato da peça. Isso vai evitar ter dúvidas na hora da sua interpretação. Então, para fazer esse tipo de desenho, a gente vai ter principalmente 4 tipos de perspectiva, que são uma da linha das projeções cônicas, que a gente chama de perspectiva exata, e dentro das paralelas, que é o que a gente vai utilizar aqui, que são as cavaleiras, isométrica e bimétrica. Vamos começar pela cavaleira. A cavaleira, agora não vou usar mais o L, vamos usar só um cubo para ficar mais rápido o entendimento. Então, pessoal, eu vou desenhar aqui os 3 tipos de cavaleiro e depois eu comento. Então, eu vou dar uma agilizada aqui no vídeo e terminando o desenho a gente volta. Então aqui, pessoal, tá as 3 possibilidades da vista cavaleira. A altura e a largura, ela vai manter a escala 1 para 1 do seu desenho. Então, por exemplo, vai manter a proporção 1 para 1. Mesmo que o seu desenho esteja em escala, você pode fazer em escala, mas essas medidas de altura e largura você vai deixar fixa. Usei a escala do desenho 1 para 2. Não tem problema. Essa aqui vai ter uma medida. Vamos dizer que aqui seja a escala, que seja na realidade, essa medida tem 40 milímetros. E a real dela seja 80. Não tem problema. Você vai fazer o desenho na escala e essa medida aqui no desenho tem 40. Para a profundidade, você vai fazer uma proporção. Então, se aqui a profundidade fosse de 40, isso aqui é um cubo. Então, a profundidade no desenho teria que ser 40 também. Só que em vez de a gente usar 40, a gente vai usar uma escala de proporção para profundidade. Para a cavaleira, a gente usa 2/3, na cavaleira de 30 graus. Então a gente vai usar para a profundidade 2/3. Para a de 45, a gente vai usar uma profundidade de meia, fator, né? E para a de 60 graus, a gente vai usar um fator de profundidade de 1/3. Então, na hora que eu fiz o cálculo, o que eu fiz? Eu sei que a profundidade, essa medida, ok, essa medida aqui,
ela é 1/3 da realidade, 1/3 do que eu deveria desenhar. Então, se é 40 graus, 40 dividido por 3, ou vezes 1/3. Então, essa medida tem que dar 13,3 milímetros. Só que para mim fazer essa medição fica ruim, porque eu já tenho uma escala aqui embaixo que é mais fácil de trabalhar. Então, por trigonometria, se eu tenho essa medida aqui de profundidade e eu sei o ângulo, cosseno desse ângulo, chamar de θ, é igual a essa medida aqui, no eixo, como está no eixo x aqui. Então, é igual a eixo x sobre P. Então, a distância no eixo x é igual a profundidade vezes cosseno de θ. Só não pode esquecer que a calculadora tem que estar em deg, né? Tem que estar em graus. Então, 13,3 vezes cosseno de 60. Então, a medida dessa linha paralela a essa é de 6,66. A mesma coisa eu fiz para as outras duas. Qual é a vantagem da vista cavaleira, pessoal? Você consegue dar uma ideia de profundidade rápido, sem se preocupar muito de ficar trabalhando com ângulos. Por quê? Você vai fazer uma projeção e a partir dessa projeção você vai transformar ela numa perspectiva. Então, ela não é tão difícil. Você vai trabalhar só com ângulos aqui. Existem mais outros dois modelos. Eu vou fazer o desenho aqui agora. Então, pessoal, outra perspectiva é a isométrica. Então, o ISO já vem de padrão, né, de tamanhos iguais. E ela vai ter todas as dimensões reduzidas a um fator, vou chamar aqui de um fator, de 4/5. Então, essa dimensão era para ter 40, se fosse a dimensão real no desenho, a dimensão do desenho. Essa aresta era para ter 40, se fosse uma projeção plana dela, das múltiplas vistas. Na isométrica ela vai ter uma redução, então todas as dimensões vão ter uma redução. Então, de 40 ela foi para 32. Então, 40 vezes 4/5 dá 32. E para facilitar a utilização, aproveitando essa régua, fiz a mesma coisa aqui. Então, a dimensão, a distância dessa linha paralela a essa, distância das linhas paralelas, ficou sendo a largura vezes cosseno de 30 graus. Então, que no caso aqui deu 27,7. Então, a distância daqui até aqui, 27,7. Então, pessoal, essa é a vista isométrica. Ficou agora faltando só uma, que é a bimétrica. Só que para fazer a bimétrica, o ideal, por exemplo, para fazer a cavaleira 30 graus, o que a gente usou? Principalmente os quadros de 30. Para fazer a de 60 graus, a gente usou principalmente o de 60. Agora, para o de 45, o cavaleiro de 45, a gente usou os quadros de 45. Para a isométrica, a gente usou os quadros na posição de 30 graus. Então, dá para a gente fazer aí
sem problema algum. Agora, a gente esbarra com a questão da bimétrica, é que a gente tem que fazer 7 e 42 graus. Então tem aqui, olha, você vê que na própria régua aqui já tem, olha, os 7 graus e 42 graus. Para esse tipo de aplicação, o ideal seria usar um goniômetro, ou existe um goniômetro que encaixa nessa régua aqui. Infelizmente eu não tenho esse goniômetro, mas vamos fazer aqui. Então, pessoal, a gente fecha aqui na bimétrica. A bimétrica, a gente vai ter as proporções de altura e largura iguais e profundidade pela metade. Então, você vê que só essa distância aqui, que ele vai ter um fator de meio e o ângulo aqui é de 42. Nesse caso, aqui vai manter as mesmas dimensões, 1 e 1. Então, aqui tem 40, aqui tem 40. Só que a distância na diagonal é 40, mas a distância daqui até aqui, no caso de 7 graus, deu 39,7. Então, a gente tem que trabalhar aqui com cossenos, senos também, para descobrir a altura. Aqui, para descobrir essa altura, eu usei seno de 42. Para descobrir essa altura aqui, eu usei seno de 7, vezes a hipotenusa, né? Se eu tivesse uns quadros de 7 graus, ia ser mais fácil na hora de fazer esse desenho. Ou usando um goniômetro. Mas eu preferi trabalhando com essa pontuação. Então, eu vou descobrir nos pontos, no espaço, e depois eu traço as linhas. Pessoal, espero que tenham gostado. Aqui eu vou deixar a imagem com as principais vistas. Deixa eu ver se dar um zoom vai melhorar. Acho que não vai caber tudo nessa imagem, não. Deu bimétrica aqui que vou roubar para o lado bimétrica. Beleza. Então, isométricas, aqui nós temos as cavaleiras e a bimétrica. Espero que tenham gostado, aguardem as novidades, se inscrevam no canal e até a próxima.